adorarei. Também, Pastor Benucci. Opa. Te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei. Estás aqui, virando milagre. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando o coração. Te adorarei. Fala, meus irmãos, estamos aqui com nossa live. Hoje participando aqui com a gente, né? Na verdade, é uma honra poder estar aqui junto com o pastor Jeremias. Glória a Deus. Tá com a gente. Ao vivo, irmão, é diferente, né? Vamos pôr aqui, ó, os microfones e... Marcelo, Pai do Senhor Marcelo, Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua participação. Tá chegando aí, Tá com a gente. Marcelo e Cláudia. Olha que bênção. Vamos lá. Ó, top, hein? O áudio tá bom, pessoal? Como que tá aí? Tá bom? Olha aqui o áudio. Fala aí. Aí, ó. Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui para o abençoado irmão Alexandre. Glória a Deus. Compartilhar aqui, varão. Vamos lá. Rapaz. Meus irmãos, que maravilha poder estar com você mais uma vez nessa quinta-feira abençoada. Nós estamos aqui organizando o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de transformação de Jacó. É muito importante, né, essa lição. Fala um pouco aí, pastor Jeremias, até que eu vou ajeitando aqui. Amém, glória a Deus. Nós vamos fazer aqui um subsídio, uma pré-aula, né? Uma pré-aula sobre a lição de número 10. Que vai falar sobre a experiência transformadora de Jacó. Isso. Você que está aí conosco aí, ó. A gente está... Estamos aqui aguardando os irmãos chegar. Você que chegou aí, compartilhe, igual o nosso irmão Marcelo que já está conosco. Compartilhe, manda para os amigos, para a família. Sei que você está aí, às vezes, já preparando aí para o descanso. Mas acompanhe conosco aí essa pré-aula. Pode fazer pergunta, que vai ser uma bênção. Isso, estamos aqui. E é muito importante, você que não vai poder estar na escola bíblica no domingo pela manhã, você pode estar tirando a sua dúvida nesse momento. A gente vai estar aqui até às 10h30 da noite, esclarecendo alguns pontos principais dessa lição e aplicação pessoal também na nossa vida. Pastor Jeremias? Isso mesmo. Você vai ver que Jacó, ele teve muitos, mas muitos desafios.
muitos desafios. Mas ele só conseguiu vencer depois do encontro que ele teve. Então fique aí, não perca essa pré-aula, que você vai ver que alguns encontros são muito importantes em nossa vida. Não perca essa pré-aula aí. Vou compartilhar aqui com alguns irmãos. Isso, o pastor Jeremias está compartilhando. Você que está aí com a gente, compartilha também essa aula. Estou aqui abrindo o nosso slide aqui para você participar juntamente conosco. A lição de número 10. Você que está aí com a gente, importante que você participe. E aí nós vamos estar estudando a lição de número 10. Isso mesmo, você que é estudante da Bíblia aí e ama essa história de Jacó, que é uma das histórias que mais são faladas, pregadas, muitas vezes ministradas, e que tem bastante capítulo ali falando de Jacó. A história de Jacó, que é a história do povo de Israel. Dele saem as tribos. Isso. E o texto de hoje está registrado aqui em Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Diz assim, ó: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Verdade prática, pastor, lê para nós. A verdade prática diz assim: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Olha só que palavra, né? Então, aí você que está acompanhando, observa que ele está dizendo que quando uma pessoa ele tem um encontro com Deus, essa pessoa ele muda de vida. E aí eu marquei aqui na nossa lousa o primeiro ponto é sobre a metanoia. O que é isso? É uma mudança de mente, uma mudança de caráter, uma transformação, uma mudança de rota. E aí a gente vai ver que isso aconteceu na vida de Jacó. Quando ele teve esse encontro com Deus, essa manifestação de Deus na vida de Jacó, houve uma transformação. E aí, pastor Jeremias? Metanoia, explica para nós mais uma vez sobre esta palavra metanoia. Metanoia. Eu disse aqui, a metanoia é uma mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de caminho, mudança de rota. E aí, o que nós vamos enfatizar nessa noite é a mudança de mente. E essa mudança de mente, ela é através da palavra, é a transformação e renovação da nossa mente. Olha que interessante, né? A gente precisa primeiro mudar o que está dentro, para que a gente possa mudar a realidade e as práticas que estão do lado de fora. Tem a mudança de dentro, não tem como mudar. Não tem jeito. Não tem jeito, né? E hoje nós vamos ver o que causou essa mudança na vida. Está com a gente ali a Marli dos Santos. É a Marili dos Santos. Marili dos Santos. Aí, ó. Sempre acompanhando lá no meu Facebook. É uma bênção. Pai do Senhor, irmão Marili, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá. A apresentação dessa lição de hoje, nós temos como objetivo aqui um sonho que mudou uma vida. Uma escada que tocava ao céu. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. As promessas de Deus a Jacó. Esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição, os 3 primeiros pontos. No segundo tópico, nós vamos estudar sobre as descobertas de Jacó. Primeiro ponto, Jacó descobriu a presença de Deus. Segundo ponto, Jacó descobriu a casa de Deus. E terceiro, Jacó descobriu a porta dos céus. Você que está acompanhando aí, a gente está aqui com a nossa no slide. Não sei se vai ser possível identificar porque está um pouco longe, né? A gente não consegue focar muito, mas a gente está melhorando. A gente vai melhorando e para trazer o melhor conteúdo para você que está nos acompanhando aqui na EBDP. Mudamos.
Mudou? Mudou. Porque estudo bíblico e desenvolvimento pessoal. Glória a Deus. Maravilha. Forte, hein? Forte. Terceiro ponto dessa lição, o terceiro tópico vai ser a coluna de Betel, a pedra transformadora, lá, para a gente acompanhar, ó, o voto de gratidão e a Deus, que é em Gênesis 28:20, e o concerto de Deus com Jacó. Esse é o terceiro tópico, os três primeiros pontos do terceiro tópico. Então vamos lá. O textual que a gente já fez a leitura, a verdade prática, e nós vamos acompanhando agora aqui da introdução. Nós vamos ver aqui, quero que o pastor Jeremias faça essa primeira aqui a introdução, para a gente seguir para os pontos depois da lição. Glória a Deus. Você que está aí conosco, compartilhe essa live e você vai ver como que uma pessoa ela pode ter a vida transformada através de um encontro com Deus. E Jacó, ele sai arrasado da sua casa, sai fugido. Agora a gente vai ver como que Jacó vai voltar. Mas vamos para a introdução? Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção, que seria a sua após morte de Isaac. Que seria após a morte de Isaac. Antes, a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca, que era sua mãe, e Isaac, eles aconselham a Jacó a ir embora para a casa do seu tio Labão, em Harã. Então Jacó se tornou fugitivo. Saiu de casa sem levar nada. Indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele em um sonho que mudou a sua vida. E a palavra-chave dessa lição é transformação. E antes de aqui continuar, nosso irmão pastor Alexandre, você já passou por alguma transformação na sua vida? Sim ou não? Ou você ainda precisa passar? Porque nós temos algumas áreas em nossa vida, nós vamos ver que a transformação que Jacó ele sofre aqui, ele vai sofrer transformações em várias áreas da sua vida. Sim. E você, já passou transformações em alguma área da sua vida? Área sentimental, área financeira, área profissional? E aí, não responde. Nós vamos lá. Nessa introdução, a gente entende, eu marquei aqui, sobre o estado em que ele saiu fugitivo, olha que situação, sendo filho, ele que saiu fugido de casa, pastor. Fugitivo, sem direção, mas na verdade indo para Arã, mas ali indo ao deserto. Quem que foge para o deserto, né? Eu acho que hoje a gente for trazer a palavra deserto para a nossa vida, a gente vai entender que é sofrimento, é um momento de aflição, é um momento de dificuldade. E ainda imagina fugir para o deserto. Né? Sozinho, mas aí olha que interessante. Mas, no final da introdução está dizendo, mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida. E aí nós vamos caminhando para o primeiro ponto da nossa lição, que é um sonho que mudou a vida de Jacó, uma escada que tocava ao céu. A gente não vai ler tudo, porque senão a gente não consegue concluir a nossa lição. Mas nesse ponto aqui, é interessante que esse sonho, ele fala sobre espíritos ministradores. Olha que interessante, ele estava numa dificuldade, ele fugiu de casa, foi para o deserto, a caminho da casa do seu tio Labão, e aí a gente observa que nesse caminho, Deus se manifestou para ter um relacionamento com Jacó, pastor. Só para complementar, a idade mais ou menos de Jacó, quando ele fugiu de casa, era de 77 anos. Olha aí. Um senhorzinho. Agora imagine um senhorzinho saindo de casa, acostumado no conforto da sua casa. A Bíblia diz que ele era homem caseiro, né? Diferente de Esaú.
Sim. Esaú era da caça, era do campo. E ele era de casa. Agora ele tem que sair, ele tem que fugir com 77 anos. 77 anos. E aí, meus irmãos, o que acontece? Quando a gente fala aqui dessa transformação e da confiança em Deus, logo a gente vai ver o quê? Uma situação que aconteceu também de José, esposo de Maria, quando ele teve um sonho que o anjo falou com ele para que ele não deixasse Maria, porque Maria estava gerando o nosso Salvador. E aí, para que não houvesse um transtorno familiar ali na sociedade onde eles estavam vivendo, ele planejou, né, na sua mente, ele já queria deixar Maria secretamente, mas aí Deus se manifestou através de um sonho, falou com José, e ele então aceitou a vontade de Deus, que era que Maria fosse e foi o canal a qual Deus usou para que Jesus viesse ao mundo e nos dá o direito da salvação. Então, o que acontece? É manifestação de sonhos. Então, tem muitas pessoas, pastor, que acontece o quê? Ele sonha, tem pessoas que tem aquele jogatina, né? Jogo do bicho. Jogo do bicho. Então, tipo assim, eu sonhei com uma cobra, sonhei com um passarinho, sonhei com um rato, sonhei com vários animais. E aí, o que ele faz? Ele procura jogar no jogo do bicho. Eu acho que aquilo é Isso, é uma direção, né? Um aviso. Só que agora, o que a gente está falando aqui? De Jesus, que na pessoa de Deus ali, ele se manifestou para confortar Jacó. Porque imagina uma criança que desde o seu nascimento já ouvia palavras dizendo que ele era um usurpador, ele era uma pessoa que queria tomar aquilo que não era dele. Então ele gerou e foi crescendo dessa forma, e a gente entende que hoje são transtornos que a pessoa traz para a vida dele. Imagina na vida de Jacó. Então, é importante a gente entender que quando Deus ele tem um propósito ou uma manifestação para revelar àquela pessoa, ele se manifesta de várias formas, e uma delas foi no sonho que mudou a vida de Jacó. O senhor quer complementar? Só complementando, apesar dessa vivência que ele teve, traumática, creio eu, só que ele tinha uma promessa, porque a promessa já estava ali no coração de Deus, que o maior serviria o menor. Então, mesmo que ele saia fugindo de casa, mesmo que ele tenha ele tem que sair fugido por causa desse cenário que estava a casa dele, o irmão querendo matar, planejando a morte. O irmão dele, a Bíblia fala que ele só estava esperando o pai dele morrer. Isso. Só estava esperando Isaac morrer para efetuar mesmo o seu plano. Então Rebeca, ela orienta, né, ele a fugir de casa. Aí eu quero falar com você. A promessa do Senhor, ela acompanhou Jacó. Ele estava agora fora de casa, fugido, sem direção, se sentindo sozinho, mas Jesus foi atrás dele. Jesus foi confortar ele, porque a promessa dele não ficou na casa dele. A promessa acompanhou. Você pode estar nos assistindo aí, eu não sei onde você está, mas saiba que a promessa do Senhor, se você tiver promessa, ela vai te acompanhar onde você estiver. Isso, glória a Deus. Aí no segundo ponto a gente vai falar sobre o quê? Deus, ele se apresentou em sonhos a Jacó, que a gente já deu uma fala aqui. E aí eu marquei o quê? Que o Senhor, ele fala com Jacó de modo semelhante como que falou com seu pai. É um relacionamento de Deus com o pai Abraão, vem com o seu filho Isaac e depois vem com Jacó. Então você vê que Deus, ele muitas das vezes ele se manifesta na nossa vida, e não é porque é pela gente, mas sim porque alguém que está intercedendo por nós. É verdade. Tem muitas das vezes que acontece, né, pastor, um livramento, acontece algo assim sobrenatural na sua vida, e nossa, mas eu nem não vou na igreja, não faço nada. Geralmente o que é isso? É alguém que está intercedendo por você, e Deus, ele visita essa pessoa. Através de quem? De alguém que está
orando por você, que ora por você, que intercede por você. Muitas das vezes na nossa fraqueza, nós não fazemos isso, não oramos, não lemos a Bíblia, não temos uma dedicação a Deus e estamos vivendo muitas vezes como a vida quer levar. É verdade. Não é? Só que aí o que acontece? Sempre tem alguém que está fazendo o quê? Está orando. Senhor, abençoa o pastor Jeremias. Senhor, guarda, livra o Alexandre, protege, dê um dia de bênção, dê um dia de vitória. Então, Deus, ele entende, Deus, ele intervém, porque Deus, ele conhece, ele sabe das nossas fragilidades, das nossas limitações. Então, é interessante que eu marquei isso aqui. Então, ele fala como falou com seu pai. Então, Deus, esse Deus que a gente está falando aqui, é um Deus de relacionamento. Então, ele se relacionou. O quê? Ele se manifestou com o pai Abraão, né, que era o seu avô, né? Depois vem com o seu pai Isaac, e aí depois fala com Jacó, que se tornou ali também dos patriarcas. Pastor Jeremias? Isso mesmo, que interessante, né? A gente vê que Deus não muda a promessa por causa de um pequeno detalhe, pequeno, digamos, erro de Rebeca. Rebeca falhou. Será que Deus, ele mudou a promessa? Ele voltou atrás da promessa? Não. Ele não mudou a promessa. Ele não... E aí a gente vê que Deus, irmãos, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ô, glória, verdade. Né? E aqui eu quero deixar aqui, vamos deixar o nosso seja bem-vindo, nossa paz do Senhor para o nosso irmão Claudinei, nosso irmão Ney, que está nos assistindo, e também irmã Marlene Track, né? Vamos deixar aí. Glória a Deus. E glória a Deus. Irmãos, talvez, né, você fala, meu Deus, eu sou tão falho, eu falhei agora, será que Deus, ele apagou minha promessa? Não. Mas primeiro Deus ele vai te tratar. Vai. Ele vai, novamente, ele vai reforçar a promessa, mas até chegar a tua promessa, ele vai ter um tratamento especial com você. É isso aí. Então, a gente deve estar preparado, porque quando a gente deseja algo, Deus, ele se manifesta para que aquilo seja realizado. E muitas vezes esse tratamento, essa relação de Deus para com a nossa vida, muitas vezes é um tratamento de estado, tipo um tratamento de choque, que foge da sua realidade, mas não da realidade de Deus. Então, Deus, ele faz com que a gente tenha um choque, porque para ter essa transformação da nossa mente, do nosso entendimento. E aí é manifestado dessa forma. Algumas formas que Deus se manifestou durante a história, durante os tempos, e até hoje ele manifesta de várias formas. Hoje a gente vê pessoas que são usadas por Deus na profecia, Deus fala algo para ele e ele entrega aquela mensagem, e é uma manifestação de Deus para com aquela pessoa. Cuidado. Né? Vamos no terceiro ponto, a promessa de Deus a Jacó. O que acontece? Como a gente falou no começo, você tem promessa de Deus? Deus já prometeu algo a você? Quanto tempo faz que Deus falou que vai fazer na sua vida e ainda talvez você fale assim, mas não chegou o tempo, já faz muito tempo. Imagine uma pessoa que viveu, igual disse aqui o nosso pastor Jeremias, aproximadamente seus 70 anos ali, 70 anos ouvindo tantas palavras que machucava. Hoje as pessoas falam assim, mas isso aí não tem nada a ver, são pessoas fracas, mas na verdade cada um tem uma capacidade de suportar uma afronta, né? Uma humilhação. Imagina esse homem aqui que nós estamos falando de Jacó, que por todos esses anos ouvia palavras, né? Essas palavras, de enganador, suplantador, enganador, que dava, né, hoje no linguajar da gíria de hoje, era como que nós vamos dizer, a pessoa quer passar a perna no outro, né? Que é uma linguagem da gíria. E aí a gente entende assim, que esse homem, ele viveu tudo isso na vida dele. Só que Deus, ele faz promessa. Ele se revelou em sonho para ele e fez uma promessa de que aonde ele estava, que ali era uma terra
sombria, né? Naquela noite sombria. Imagine essa cena. Você está em um lugar desconhecido e ainda deitado numa noite sombria e ainda não tendo ali. Hoje nós estamos aqui no Aras, aqui tá 19 graus. Legal. O pastor Jeremias está com frio. Tô com frio, e eu tô com calor. Eu tô quase suando aqui. Tá suando aqui, ó. E aí o pastor tá com frio. Mas imagina no deserto, que durante o dia era aproximadamente ali, eles falam de 40, né? 40 e poucos graus. Né? 40. Imagina a temperatura. Hoje, quando dá aí uns 20, né? 24, 25, mas já tá tudo pedindo para chover. Imagina 40 graus. 40 graus. E aí à noite era menos, zerava. E aí a gente está com 15 graus, já está com frio que não aguenta. Já, Imagina ele no deserto, nessa situação. Só que Deus, ele não desamparou Jacó em nenhum momento. Então, muitas das vezes você olha assim e pensa, mas será que na minha vida vai ser da mesma forma? Deus, ele não desampara. Agora, até que ponto você está se amparando em Deus? O quanto que você está se entregando, o quanto que você está se dedicando a Deus. E aí a gente precisa entender. Por quê? Deus, ele não precisa de nós. Nós precisamos e necessitamos de Deus. Se nós não quiser fazer nada, Deus, ele simplesmente usa outra pessoa. Mas nós precisamos de Deus. Somos necessitados de Deus. Então, é importante. Então, quando fala de promessa, todos nós queremos as promessas de Deus. Todos nós. Mas Deus falou, eu quero coisa boa. Ninguém quer coisa ruim. Só que, para receber, é necessário uma busca incessantemente. É uma dedicação. E olha que interessante, que aí eu marquei aqui, que ele fala da semente dele, que ele daria, seria como pó da terra, estaria com ele, guardaria por onde ele andasse, e ainda não deixaria ele, até que tudo que ele falou se cumpriria. Então, muitas das vezes, na sua vida, pode estar acontecendo da mesma forma. Você está passando situações difíceis, situações que está deixando você, muitas das vezes, preocupado, muitas das vezes, sem opção de escolha, não tem saída, mas a promessa de Deus é fiel. A Bíblia fala que ele não mente, não é filho do homem, ele não se arrepende do que ele fala. O que ele fala, ele cumpre, ele vela pela sua palavra. Aleluia, que palavra poderosa. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia fala que Isaac, ele amava Esaú, porque Esaú, ele era homem do campo, e Isaac gostava de Esaú por causa disso. Mas Rebeca, ela amava Jacó, porque Jacó era caseiro. Agora imagine só que Jacó ele cresce nesse ambiente onde ele não tinha a atenção do pai. E ele não tinha o amor do pai. A gente vai ver Jacó, ele buscando essa atenção, buscando esse amor. E a Bíblia nos revela que Isaac amava Esaú. E agora Jacó está sozinho, Jacó está solitário, sem o amor da mãe, porque está distante da mãe. Sim. Mas lá no deserto, a Bíblia fala que Deus revelou a Jacó. E Deus, ele é o nosso pai. Às vezes você está aí muitas vezes sozinho, e essa é uma palavra profética para a sua vida, e às vezes você cresceu sem o amor de um pai, e você tem a imagem de um pai distante. Tem pais que estão em casa que são ausentes também. E a gente tem a imagem de um pai distante, mas aqui Deus, ele revela a Jacó e fala, Jacó, talvez o seu pai Isaac ficou distante de você, dentro da tua casa, mas distante. Mas aqui no deserto, eu me revelo para você e falo que eu sou um pai presente. Né? Eu sou um pai que estou presente em todos os momentos. E aí ele reforça a promessa. Pai, Deus é o nosso pai presente, que está conosco e nos revela. Não importa onde você estiver, Deus ele revela para você, porque ele é um pai presente. Pode estar no deserto, ele vai revelar. Pode estar no teu quarto, ele vai se revelar. Mas você precisa ter intimidade com ele, buscar ele.
Isso. Vou dar aqui um abraço ao pastor José Barbosa, que está também juntamente conosco. Glória a Deus. Deus abençoe. Ney mandou ali, ó, somos dependentes do Senhor. Senhor. Pastor Roberto, irmã Eliana também está com a gente. Pastor Roberto, quando a gente está olhando ali, a gente está com um monitor ali para nos dar o suporte, viu, irmão? Nós estamos... E aí, por isso que de vez em quando eu vou estar olhando para lá. E é importante, você que está assistindo com a gente, está aí acompanhando, nós vamos falar agora da descoberta de Jacó. O que é isso? Jacó, ele descobriu a presença de Deus. Será que as pessoas hoje, pastor, estão descobrindo a presença de Deus? Então, né? Isso aí é muito importante, né? Depois de despertar do sono, Jacó diz, na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E eu não sabia. Eu não sabia. Por que será que ele não sabia que Deus estava naquele lugar, hein? Olha aí. Aí a gente vai ver aqui, ó. Ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. Fugindo do lar, direção da casa do seu tio, correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou-se a Jacó, que ele não estava sozinho. Isso nos lembra de Jó, né, pastor? Isso lembra de que ele disse assim, né? Antes eu ouvia falar. Tem pessoas que o que acontece? Ele vive a vida somente por experiência de alguém. Fulano, Bertano, Cicrano. E aí, muitas das vezes, ele não passa adversidade, não passa aflições, não tem esse conhecimento próximo. Só que aí nós vamos ver na vida de Jó que o que acontece? Quando Deus permitiu que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, afligisse Jó, ele permitiu que afligisse. E aí o que acontece? A gente entende que ele sofreu. A Bíblia fala que ele até amaldiçoou o próprio dia do nascimento dele. Verdade. E aí o que acontece? Mesmo assim, Deus estava com Jó. É verdade. Então o que acontece? No momento de aflição da sua vida, talvez passa-se esse momento de pensar que Deus não está com você. Passa essa mensagem na sua mente de que Deus não está mais presente na sua vida. Mas o que acontece? Tem dificuldades e tem aflições que Deus permite, são permissão de Deus. E tem coisas que nós procuramos. É verdade. Não é? Vamos, né? Plantamos. O nosso irmão Claudinei, nosso irmão Ney, ele fez uma pergunta aqui. Jacó pegou a primogenitura e as obrigações do primogênito também? E aí? O que o senhor acha? Quando Jacó troca, né? Ali, Esaú, ele troca por um prato ali, lentilha, né? A palavra de Deus fala. E qual que eram as obrigações do primogênito? O primogênito, ele tinha que assumir a liderança, né? Quando o pai se ausentasse. Ele tinha que cuidar dos negócios do pai. Ele tinha que liderar a família. Ele tinha que ser o líder espiritual. Sim. Então, ele tinha que ter vários... ali sobre ele, é uma responsabilidade muito grande. Mas ele só iria assumir essa responsabilidade quando o seu pai se ausentasse. Sim. Quando o seu pai já não estaria mais presente, né? É por isso que Esaú planejava matar Jacó. Porque quando Isaac morre, Jacó teria que assumir o papel. E aí iria se cumprir a palavra, que o maior iria servir o menor. Então, o que Esaú faz? Esaú fala assim, quando meu pai morrer, eu mato ele e eu fico com a primogenitura. Mas Deus, sabendo de tudo isso, por isso que eu falei lá no começo, né? Será que foi uma falha, né, de Rebeca? Mas a gente vê que Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Sim. Então, por isso que ele foge. Ele foge. Por isso que ele foge. Até nessa fuga dele, Deus já estava trabalhando. Já. Porque, assim, na dificuldade, irmão, o que acontece? Muitas das vezes a gente fala assim, mas Deus, ele é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Mas Deus, ele já prepara um livramento. Deus, ele prepara um escape. Deus é aquele que vê além daquilo que nós estamos enxergando.
Então, aquilo que a gente vê é limitado, o que Deus vê é ilimitado, né? limitado. É além. E além. Então, ele conhece, por exemplo, o que aconteceu hoje, talvez vai surtir um resultado daqui 5 anos. Deus ele já está vendo isso. Já tá vendo. Então, ele tem o trabalhar dele de conduzir a situação, mesmo assim, sem intervir no nosso livre-arbítrio. Isso é interessante. Aqui no terceiro ponto, que a gente vai ver aqui no segundo ponto, ele vai descobrir a casa de Deus, né? Que a gente falou, Deus está aqui e eu não sabia. Aí, a experiência de ter um encontro com Deus no momento da dificuldade. No segundo ponto, ele vai falar que Jacó ele descobriu a casa de Deus. Ele ficou tão impactado com o seu sonho, com a revelação de Deus, naquele lugar, que ele exclamou com temor: quão terrível é este lugar, se não a casa de Deus. Mas ele estava no deserto. Não era uma igreja. Não era. Não era. Mas ele estava lá no meio do nada. Não tinha um profeta? Não tinha. Não tinha um profeta? E aí? Não tinha louvores? Mas não tinha adoração? Mas ele entendeu que ali era a casa de Deus. Porque Deus se manifestou, se fez presente ali, dando somente Jacó. E aquele momento de entrega, né? Porque... Mas tinha uma escada. Tinha. E a escada era a ligação da terra ao céu. Ao céu. E quem que é a escada? Quem que é a ligação? É só Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele descobriu Jesus no meio do... No meio do nada. Nada. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, é o acesso, né? É o acesso que a gente tem ao Pai. E aí, olha que interessante. No terceiro ponto, para a gente... A hora voa. Nós estamos aqui nos momentos finais, irmão. Irmão. Estamos nos momentos finais aqui. Vamos lá. Só glória ali. Só glória. Só Clearcast. Amém. O pastor está ajudando nós ali, ó. Glória a Deus. É bem. Estou respondendo aqui a irmã pediu oração. Ele vai ajudando aí. Irmã o pastor Jeremias vai auxiliando a gente. Isilda Basílio, né, pediu oração. Nós vamos estar orando, né, no final da live. Em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão chegando aí, né? Nós estamos aqui com essa incumbência, né, de fazer. E estamos aqui ao vivo. E vocês podem nos ajudar aí, mandar perguntas. Se a gente não souber responder aqui na hora, a gente procura. Né? Isso. E eu tenho certeza aí que Deus vai estar edificando aí sua vida, viu? Isso. Glória a Deus, irmão Alexandre. Pastor Alexandre é uma bênção. Olha só que bênção. E aqui nós estamos aqui em dois. E a palavra revela para ele, revela aqui, revela aqui, revela ali. Deus é bênção. E aí é importante, irmão, que aí, olha só, nesse terceiro ponto que vai falar sobre a porta dos céus, vai dizer o quê? Que quem é essa porta, né? Jesus, ele é a porta, ele é o acesso aos céus. Porque ele vai dizer assim, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus sem ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. É verdade. Então, observa, pastor, que muitas vezes as pessoas, eles usam tantos caminhos, tantos atalhos, querem enfeitar, querem criar caminhos que levam ao céu. A gente vai ver durante a história do cristianismo muitas coisas que aconteceram que trouxe até os dias de hoje consequências, né? Hoje a gente vê pessoas que vendem, é absurdo a pessoa falar que vende terreno no céu, você vai comprar uma parte do céu para você morar, uma casa no céu. Isso não existe. Então por quê? Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se não for por ele, não tem como ir por nenhum outro. Ele é a porta de entrada. No terceiro tópico, nós vamos já aqui no final, na coluna de Betel. Nós vamos aqui, e aí eu falo sobre a pedra transformadora, que é a pedra, né, que transformada em coluna. E aí eu gostaria que o pastor Jeremias comentasse esse
esse tópico aqui. Oh, sim, glória a Deus, né? Olha que interessante, irmãos. O terceiro vai falar a coluna de Betel. A gente vê que Jacó, quando ele chega ali naquele lugar, ele está indo em um caminho, né? Ele está indo ali para a casa do seu tio, né? E onde que a sua mãe ali orientado, a fim, né, de até os ânimos abaixar ali do seu irmão. E ali, irmãos, ele pega uma pedra. E de madrugada ali, ele está ali adormecendo. Mas olha que interessante. Aquela pedra que ele tomou, ela serviu de travesseiro para ele. Só que quem que é a pedra? Quem que é a pedra de esquina para a nossa vida? É Jesus. Sem ele souber, sem ele saber, ele estava trazendo Jesus para a mente dele. Ele estava trazendo Jesus como auxílio para ele, né? Como suporte para ele. Olha só, a Bíblia diz que a Jacó derramou azeite, e aí ele, quando ele tem essa visão, essa experiência, ele levanta ali um altar. E ele fala, olha, vou levantar aqui essa pedra, vai significar casa de Deus. E aqui eu vejo a importância. Ele sabia o que era um altar. Ele sabia o que era um culto. Ele sabia o que era uma adoração. E aqui eu vejo a importância de Abraão. Abraão ensinou Isaac o que era o altar, o que era o sacrifício, o que era a adoração. Isaac com certeza passou para Jacó o que era sacrifício, o que era a presença de Deus, né? Ou qual que era a diferença onde Deus estava, onde Deus não estava. E aqui, quando ele tem essa experiência, esse encontro, ele fala, olha só, Deus está aqui. E eu vou marcar este lugar. Como que, olha só, pela fé, Jacó viu que não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem um lugar especial de adoração ao Senhor? Qual que é a pedra que você está levando para a tua casa? Qual que é a pedra que você está trazendo? Ele poderia estar murmurando ali no deserto, né? Sim. Ele poderia estar assim revoltado, ele poderia estar armando, tramando contra o seu irmão, mas ele resolveu, com essa experiência, com essa transformação, com esse encontro, ele recebeu levantar um lugar de adoração ali onde ele estava. Olha só, e interessante que foi no caminho. Ele levantou um lugar de adoração no caminho. Ele fez um voto de gratidão no caminho. Não foi quando ele chegou. Olha só, tem pessoas que estão esperando chegar para adorar. Quando chegar a minha bênção, eu vou adorar, pastor. Quando chegar a minha bênção, eu vou glorificar. Quando chegar a minha bênção, eu vou para o culto. Quando chegar a minha bênção, eu vou fazer... Não, irmãos, é no caminho que nós devemos adorar. É no caminho que nós devemos derramar a nossa vida diante da presença de Deus. Glória a Deus. Sim. Aleluia. Eu já quero mandar aqui, o nosso irmão Marcelo falou, a hora passa muito rápido. E realmente, nós já estamos nos finalmente, né? E aí o pastor Roberto, a irmã Diana mandou aqui um momento de conhecimento e edificação. Isso é muito importante. Eu acredito, você que está nos assistindo, comenta, participa, compartilha, manda para o seu amigo, fala assim, quinta-feira que vem nós temos um encontro marcado lá na EBDP. Irmão, isso aí. O nosso irmão Júnior aqui, ele tá cobrando. A gente precisa ir lá. Irmão Júnior, a gente vai sim. Vou conversar aqui, né? Combinar, nós vamos sim fazer uma oração aí. Infelizmente, acho que foi hoje, né, que aconteceu o incidente, né? Foi ontem, né? Foi ontem. Isso, teve um princípio de incêndio ali na rua, no finalzinho da rua em aqui. Isso, uma casa. E aí uma casa foi precisando de colchão, né, doação. Quem também está assistindo e puder colaborar aí, entre em contato aí
Em nome do Senhor né? Jesus. É verdade. Porque assim, quando a gente pode ajudar, a gente deve fazer, né? Se a gente está no nosso alcance e poder ajudar, isso é gratificante e Deus com certeza abençoa também a vida daquele que contribui e ajuda aos necessitados. Vamos lá. Vamos lá? Terceiro ponto e nós vamos partir. Vamos partir para o terceiro ponto, lembrando que no caminho Deus se revelou, no caminho Deus ele revelou ali que há uma ligação entre a terra e o céu, e no caminho ele adorou ao Senhor. É isso aí. Bom, pastor Alexandre. É dessa forma. Então, o relacionamento com Deus e você não é necessário ou necessariamente assim estar dentro de uma igreja. Pode ser na sua casa, pode ser a caminho do trabalho, você pode estar dentro de um ônibus, aonde você estiver. Se você estiver nesse momento direcionado e com a sua mente ligada em Deus, Aleluia. Deus ele está naquele momento ali tendo um momento de intimidade com você. E em todo tempo nós devemos buscar ao Senhor. Em todo tempo e fora de tempo também. Terceiro tópico, com a coluna de Betel, que nós já falamos sobre a pedra. Vocês já entenderam a questão da coluna, da edificação. O segundo, que é o primeiro ponto, que é a pedra que foi transformada em coluna. No segundo, o voto de gratidão. Porque o que é isso? É um sentimento de fé. Quando a gente faz um voto, quando a gente faz aquilo que Deus ele realizou, você prometeu, se Deus fizer algo na minha vida, se Deus fizer isso por mim, eu vou dar isso de volta, eu vou devolver, ou eu vou ofertar, ou eu vou fazer qualquer for a atividade ou a promessa que você fez, cumpra, porque Deus ele se agrada daquela pessoa que fala e cumpre com a sua palavra. Então, se não puder cumprir, não faça o seu voto, porque se torna um voto de tolo. Então, é importante. E aí, no terceiro ponto, vai falar do concerto de Deus com Jacó, que nós já falamos, que o filho mais velho, ele serviria o mais novo, né? Que era para ser assim, mas não foi invertido. O mais velho passou que o mais novo se tornou no lugar do mais velho. E o mais velho se tornou o mais novo. Fez essa inversão de primogenitura. Então, a gente entende que na vontade de Deus, muitas das vezes não é da mesma forma como o homem pensa. Deus, ele inverte. Deus, ele muda. Então, olha que interessante. Aí ele vai falar da importância da primogenitura que a gente já comentou, do papel do primogênito, e aí das consequências de Jacó, que realmente, olha só, ele desejava as bênçãos, recebeu as promessas de Esaú, que Esaú perdeu, e assim como foi com os patriarcas Abraão, Isaac, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez o uso da sua esperteza com o seu engano. Na verdade, foi um trabalho em conjunto. Foi ele com a participação da sua mãe que induziu ele a enganar o pai. E só que o que acontece? Ele mesmo falou, mas isso não vai dar certo. Aí ela insistiu, não, pode ir que vai dar certo. E aí ele foi lá e fez o que o seu pai achasse que era Esaú, quando naquele momento ali era Jacó. Até ele vai dizer num versículo, ele fala assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro, ele sentiu o cheiro, porque é o cheiro da caça, que ele caçava, é de Esaú. Aí imagina a confusão na mente de Isaac, ele já não enxergava direito, não conseguia ter a nitidez da visão, e aí ele usou o quê? O olfato ali, né? E o paladar, que foi do guisado, que ele comeu da comida, e depois do cheiro. Ele falou assim, se aproxima aqui que eu vou te abençoar. Ele aproximou, ele sentiu o cheiro, ele falou assim, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então, muitas das vezes, tem pessoas que estão desse jeito. É dupla personalidade. E aí a gente precisa tomar o cuidado. Para servir a Deus, não pode ser dupla personalidade. Você tem que ser autêntico, você tem que ser verdadeiro. E aí, na nossa conclusão, eu queria passar aqui para o nosso pastor Jeremias para fazer a nossa conclusão dessa lição. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos.
Aqui, ó, Jacó teve um encontro, Jacó viu, teve a visão da escada, da ligação, Jacó agradeceu, fez o concerto com Deus, mas Jacó, ele não se sentiu abençoado. Jacó ainda não, ele tinha ali no coração que ele não ainda estava completamente abençoado. E aí a gente vai ver nas próximas lições, que é a luta de Jacó com o anjo. É. Você só vai ser abençoado quando Deus te tocar. Olha o mistério aí. É assim. Olha o mistério, a sua vida só vai ser transformada realmente depois do toque do Senhor. Mas vamos lá para a conclusão. Fique conosco nas próximas lições que você vai Isso. se surpreender. Só mandar aqui rapidinho, o Júnior tá ali atualizando a gente, ó. Foi um incêndio mesmo, infelizmente não sobrou nada. Inclusive, vai ter que Um engenheiro para engenheiro para avaliar a obra, né? Mas, O móvel, né? infelizmente, Para né? ver se Vamos vai orar, poder né? ainda poder morar na casa, né? Vamos orar por essa O família. fogo, infelizmente, Consumiu. consumiu ali e trouxe consequências difíceis ali para a família também. Vamos lá, pastor? Ó, conclusão. A história de Jacó mudou